Senhoras e senhores, mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer review desse carinha aqui. Ele é simplesmente o mais novo lançamento aí da Poco, o novo Poco F5, que também lançou junto o Poco F5 Pro. Cara, sério, a Xiaomi conseguiu superar num nível absurdo nesse celular. Ela conseguiu trazer um design extremamente inovador e super lindo, uma tela fenomenal que tem uma qualidade absurda, uma potência que, obviamente, eu não preciso nem falar, cara. O celular roda absolutamente tudo. Cara, ela melhorou até na câmera e até no áudio dele, sério, esse celular tá simplesmente fenomenal. Bom, mas então sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. Lembrando, assim como sempre, link desse celular vai estar aqui na descrição. Também eu vou deixar os outros F5 Pro e também alguns outros modelos da Poco que eu também recomendo. Então, como sempre, vai estar tudo bem organizadinho, separado aqui na descrição. Então, bora lá. Começando aqui pelo design, que foi a coisa que mais me chamou a atenção. O novo Poco F5, ele tem duas versões de cores. Tem a versão branca e também tem a versão preta, que foi essa aqui que eles me enviaram. Eu não vou mentir que eu fiquei um pouquinho triste que eles me enviaram a versão preta. Isso porque, embora ela seja muito linda, praticamente todo mundo que fez review e recebeu esse celular recebeu a versão branca. E a versão preta, ela é muito chamativa sim, mas minha recomendação, cara, a versão branca é simplesmente linda, cara. Isso porque você consegue ver mais os detalhes e as mudanças que a Xiaomi fez. O design fica mais visível e ela tem uns detalhes atrás, cara, que parece um mármore. Sério, é a coisa mais maravilhosa. Mas calma que a versão preta também é super linda. Aqui, basicamente, eles trouxeram uma variação que parece uma fibra de carbono. Parece ele traz essa cor aqui, ó. Parece um fibra de carbono. Eu achei super linda, porém o único ponto que na minha opinião é negativo desse design é que não dá pra ver tanto assim. Ele começa mais aqui na parte de baixo e quando você vai subindo você não consegue ver tanto essa fibra de carbono. Mas cara, sinceramente, eu adorei esse design. Eu achei super lindo, super inovador. E outra coisa que eu gostei bastante é que eles também mudaram um pouquinho as câmeras, cara. O design tava sempre aquele mesmo padrão de câmera, tava um pouquinho até enjoativo. E eles mudaram, eles simplesmente fizeram algo muito simples. Eles tiraram algumas bordas, mudaram alguma configuração da câmera. Como dá pra ver, ela tem essa bordinha aqui. Ela é uma bordinha bem bonitinha, cara. Dá um detalhe bem bonitinho pra câmera. Então eu gostei, cara. Ela inovou e ficou super lindo. Com relação à construção, cara, basicamente aqui a gente tem um celular feito em plástico, tá? Pelo preço que ele tá sendo vendido, não dá pra esperar muito. Não dá pra esperar que venha vidro, até porque isso encarece o produto. E recomendação minha, cara, você vai ter que usar capinha, porque, cara, isso aqui é um imã de digital, velho. Olha isso aqui, cara. Mas de resto, design, nota 10, cara. Não tem nem o que falar. A Xiaomi realmente caprichou. Inclusive, eu achei o F5 mais bonito que o F5 Pro, tá? Já dou um spoiler aí. Eu gosto mais dessa pegada minimalista e tudo mais. Opinião minha, mas deixem aí qual que vocês gostam mais. Indo aqui pra parte da frente. Antes disso, vamos falar da lateral. Aqui a gente tem um design também bem clean, ele é um celular muito fino, só usar outro modelo que eu tenho aqui pra comparar, tá vendo que ele é um pouquinho mais fino? Não sei se vai dar pra ver tão bem assim, mas ele é um pouquinho mais fino, tá? Além disso, outra coisa que me surpreendeu antes da gente falar da tela, é com relação a isso aqui. Na lateral dele a gente tem aqui o botão de volume e aqui a gente tem um leitor digital. E cara, como dá pra ver, é um leitor digital bem pequenininho, só que ele é simplesmente muito rápido. Eu não sei que magia que a Xiaomi fez, mas, cara, ele é, tipo assim, muito rápido mesmo. Você coloca o dedo, ele já identifica, é uma velocidade absurda. E como eu disse, ele é um leitor digital pequeno, tá? Porque o celular é muito fino e eu fiquei chocado porque ele é muito funcional. E agora sim, indo pra parte da frente, cara, aqui eu vou deixar vocês mesmos verem. Olha isso aqui. Aqui a gente tem uma tela de 6.67 polegadas. Ela é uma tela simplesmente maravilhosa. Ela tem 120 Hz de taxa de atualização, que já é perfeito pra jogar. Mas, acima de tudo, aqui a gente tem uma tela AMOLED. Cara, sério, com esse wallpaper aqui que já veio no celular, inclusive, meu, olha isso aqui. É muito linda, cara. Tem uma resolução absurda. Sério, cara, que tela bonita. Que tela bonita de ver, velho. Ela tem cores bem vibrantes e também traz um contraste muito bom, até porque é o AMOLED. Ou seja, basicamente, pra você que não sabe, o AMOLED, meio que o preto é realmente preto, tá? Ele desliga o pixel da tela. Resumidamente, isso dá um contraste maior e não só isso, o pixel ele também consegue emitir uma cor melhor, tá? Então, no geral, você tem uma tela um pouquinho mais saturada em questão de cor. E isso é muito bom, tá, cara? É perfeito pra principalmente jogar e ver vídeo, é maravilhoso. Então, também, aqui, uma tela simplesmente
realmente sensacional e é uma tela bem grande, tá? 6.67 polegadas é uma tela muito grande. Só para um breve efeito comparativo, esse celular aqui ele tem 6.1 polegadas e esse aqui tem 6.7. Vocês terem uma breve noção aí de diferença de tamanho. Continuando, falando um pouquinho mais das especificações desse cara aqui, que a gente tem um celular que tem 256 GB de armazenamento e você pode escolher entre 8 ou 12 GB de RAM. No caso, esse modelo aqui que eu tenho, ele tem 12 GB de RAM. Só um detalhe, uma curiosidade, cara, quando você vai ver o armazenamento desse celular, ele tem como se fosse um líquido e, cara, ele fica se mexendo, cara. Eu achei isso muito legal. É meio inovador. Tipo assim, não agrega em nada, mas eu achei engraçado. Voltando aqui pra memória RAM, como eu disse, 8 ou 12 GB de RAM, porém, aqui a gente tem aquela famosa tecnologia chamada RAM Plus. Basicamente, pra você que não conhece, essa tecnologia pega parte do armazenamento e utiliza como memória RAM. Até porque, pra você que não sabe, o armazenamento e a memória RAM são dois tipos de memórias que elas são muito parecidas. São memórias flash. Então, basicamente, eles introduziram essa tecnologia, mas se bem que é mais uma configuração diferenciada. Não é algo exclusivo dessa linha, mas é algo que pode te ajudar. Se bem que 8 GB de RAM já é muita coisa, 12 também nem se fala. Então, tipo assim, você não precisa ficar se preocupando com isso. Eu não sei por que adiciona essa função, sendo que, cara, é muita memória RAM isso já. Mas vamos falar do ponto principal, que é o que torna esse cara aqui simplesmente fenomenal, que é com relação ao processador dele. Isso porque aqui, diferente da maioria dos celulares, a gente tem um Snapdragon 7 Plus Gen 2. E resumindo a conversa, aqui a gente tem um processador de 4 nanômetros que simplesmente conseguiu superar o Snapdragon 8 Gen 1, que até pouco tempo atrás era considerado o processador mais potente do mercado, e também um Exynos 2200. Inclusive, isso é excelente aí pra você que acha que a geração do processador é o que vai dizer se ele é potente ou não. Ah, é um processador de 7ª geração. Tome, é mais potente que o Snapdragon 8 Gen 1. Cara, realmente aqui não tem o que falar. Ele é um processador mega potente. É simplesmente um processador que vai te agradar em todos os pontos. E só um detalhe, potência não necessariamente é só para jogo, tá? No dia a dia é basicamente como o celular vai se comportar. Então isso ajuda a evitar que ele trave e tudo mais. A potência do processador basicamente serve pra tudo no dia a dia. E obviamente tem coisas que demandam mais, como por exemplo jogar. E sim, pra quem tiver curioso com relação ao desempenho dele em comparação com o Snapdragon 8 Gen 2, que atualmente é o processador mais potente que a gente tem no mercado, esse carinha aqui também não fica muito pra trás. Isso porque sim, nos testes comparativos, analisando num ponto de vista técnico, em alguns testes sim, o Snapdragon 8 Gen 2 ele sai com uma vantagem aí de 5, 20%. Alguns outros ele sai com 35, 60% de diferença. Mas aqui eu vou te falar que na prática, cara, você não vai notar a diferença. E só um detalhe, eu falo isso por experiência própria. Eu posso falar isso com muita propriedade. Isso porque eu tenho dois celulares com o Snapdragon 8 Gen 2. Calma que eu ainda não terminei. Eu ainda tenho um celular que vem... Dá pra ver? Um Snapdragon 8 Plus Gen 1. Então assim, eu posso falar com muita propriedade em cima disso. E os números, eles mostram coisas diferentes, né? Resultados diferentes. Porém, o que realmente vale é na prática. O que vale pra gente no dia a dia é a prática. No geral, falando do desempenho desse carinha aí nos jogos, eu usei o Genshin Impact de base, que pra você que não sabe, é o game que a gente tem mais pesado hoje em dia pra celular. Você gostando ou não, tem gente aí que fala que é Ark e tudo mais, mas realmente é Genshin Impact. Ele é um jogo de mapa aberto e ele demanda muito do processamento do celular. Todos os aspectos, tá? Porque o jogo é simplesmente muito pesado. Ele tem muita informação na tela, ele demanda muito de renderização, ele demanda basicamente tudo do processador. Então eu sempre uso ele de base pra gente testar a potência e estressar ao máximo o processador. E nesse caso aqui, não tenho o que falar. Assim que eu abri o jogo, eu basicamente já configurei ele pra configuração mais pesada que a gente consegue, ou seja, colocando tudo no extremo e ainda colocando pra ele rodar em 60 FPS. E olha que mágica, simplesmente ele rodou perfeitamente. E é por isso que eu falo que a prática é o que funciona, porque exatamente é o que acontece com o Snapdragon 8 Gen 2. Ele roda tranquilamente. Realmente, ele vai rodar super fluido. Não tive nenhum problema de travamento ou dele dar uma gargalada, nem nada disso. Isso porque eu testei ele por volta aí de 2 horas. Eu até fiquei meio viciadinho aí. Vou confessar que não fazia tanto tempo assim que eu ficava tão viciado em Genshin Impact. Antes de gravar os vídeos, antes de gravar os takes, normalmente eu abro o jogo pra testar, pra ver como é que ele funciona realmente. Se ele vai travar realmente um uso contínuo. E aí, cara, eu chuto aí que eu fiquei umas 2 horas aí jogando. Eu fiquei muito viciado mesmo. E novamente, não tenho o que falar, a experiência é muito boa. E eu vou te falar que quando você joga no celular que ele tem uma tela maior, a experiência é ainda muito melhor. Quando você tem mais espaço, você consegue ver com maior qualidade o jogo, você consegue ver mais informações também, então fica muito melhor de jogar. E novamente, uma gameplay super fluida, até momentos que normalmente estressaria mais o processador, ele conseguiu rodar tranquilamente. E com relação à temperatura, que é um ponto que vocês me perguntam muito, aqui não tem muito o que fazer, cara. Todos os celulares potentes, eles vão esquentar.
usar. Então assim, por volta aí de umas 2 horas aí de gameplay, ele tava um pouquinho quente aqui, nada absurdo. Mas se você jogar aí por volta de umas 3, 4 horas, aí sim ele vai começar a esquentar bastante. E aí se você já joga essa quantidade de horas, eu recomendaria um cooler. E só um detalhe, cara, isso é pra qualquer celular que você for usar, tá? Não adianta, cara, celulares eles usam resfriamento passivo. Então não vai achando que você vai estressar ele e não vai esquentar, cara. Não espere isso. É normal do celular esquentar. Mas falando no dia a dia, com relação à temperatura, ele manteve uma temperatura muito boa, principalmente em comparação com o Snapdragon 8 Gen 2. Isso foi uma coisa que eu reparei. O 8 Gen 2 eu percebo que em atividades que eles demandam um pouquinho mais do processador, cara, até em questão de câmera mesmo, cara, eu já senti o celular esquentando um pouquinho mais. Já nesse aqui eu não senti isso, cara. Eu senti que ele manteve uma temperatura muito boa em qualquer uso. Ele se manteve bem estável, eu não senti aquecendo muito. A única vez que eu realmente senti aquecendo um pouquinho mais foi quando eu comecei a jogar bastante. Mas de resto, top demais. E só um breve detalhe, cara, uma coisa que me surpreendeu muito desse celular foi com relação aos alto-falantes dele. É uma qualidade muito boa e é um alto-falante extremamente alto, assim, muito alto mesmo. Eu tava gravando os vídeos, testando ele no jogo, eu falei, cara, eu vou colocar ele no máximo pra ver como é que ele fica na gravação. Depois eu testei na gravação, cara, sério, parecia que o jogo tava sendo rodado em um outro alto-falante. É muito alto, velho. E agora falando de um outro ponto que me surpreendeu muito desse celular, que isso me surpreendeu também muito na Xiaomi, foi com relação às câmeras. Cara, a Xiaomi investiu bastante nas câmeras desse celular aqui e ele me surpreendeu muito. Eu vou resumir a conversa aqui. Basicamente aqui a gente tem um celular que ele tem 3 câmeras. Uma é de 64 megapixels, a outra é de 8 megapixels e a outra é de 2 megapixels. Uma é a wide, a outra é a ultra wide, aquela que é mais estendidinha. E aqui a gente tem a macro, que é aquela pra você tirar fotos bem próximas. Cara, me surpreendeu muito, principalmente com relação à câmera frontal. A câmera frontal, quando você usa ela no dia a dia, ela consegue captar bastante informação. Até mesmo quando eu tava numa iluminação mais ruinzinha, você consegue um resultado bom. Então realmente você consegue tirar fotos boas. E até também com relação ao modo retrato, ele dá algumas falhadinhas uma hora ou outra, mas cara, no geral você consegue também um bom resultado. O recorte fica perfeito. Mas o que realmente me chamou a atenção foi com relação às câmeras traseiras. Cara, você consegue extrair uma qualidade absurda delas. Você gosta de tirar foto de paisagem, principalmente, essa câmera aqui vai ser excelente. E até pro dia a dia, cara, eu tirando fotos de produtos comuns, com uma iluminação péssima, eu já consegui um resultado incrível. E uma outra coisa que me chamou muita atenção foi com relação ao vídeo, desempenho dessas câmeras em vídeo. Ela tem um desfoque bom, principalmente quando eu coloquei no lugar dessa. A câmera frontal não é nada absurdo, ela realmente até desceu um pouquinho de qualidade em questão de saturação, mas a câmera traseira, cara, meu, ela é muito boa. E até a saturação dela me chamou muita atenção, porque é muito parecida com a câmera que eu gravo. Tipo assim, a saturação me lembrou bastante. E não só isso, como você consegue também fazer takes mais cinematográficos com ela. Você realmente consegue um resultado final muito bom com essa câmera. E foi um ponto que me surpreendeu, porque normalmente são mais celulares topos de linha da Xiaomi que normalmente tem câmeras melhores. E esse aqui é um intermediário que tem uma câmera top. E pra finalizar, bateria, que é um ponto que vocês me perguntam muito. Aqui a gente tem 5.000 mAh, sim. E sim, por incrível que pareça, aqui tem 5.000 mAh. E resumindo, cara, no dia a dia ele vai ser um celular que vai durar bastante. Esse processador ele consegue ter um consumo de bateria bom, muito bom inclusive. E até pra jogar me chamou bastante atenção, cara. A bateria não fica sumindo do nada. Você consegue manter uma boa bateria mesmo estressando o processador bastante. Mas obviamente conforme mais você joga, mais você vai demandar da bateria. Mas no dia a dia é um celular sensacional que vai durar bastante tempo, cara. Você não vai ficar na tomada com ele. E com relação ao seu preço, atualmente hoje, na data que eu tô gravando esse vídeo, você encontra ele variando por volta aí dos seus 1.800 a 2.100 reais no AliExpress. E aí antes que me perguntem, como é que é a taxação e tudo mais, eu não consigo responder isso com certeza, tá? Porque esse produto aqui, ele foi enviado via FedEx pra mim. Pra você que não sabe, quando um produto é enviado via FedEx, DHL, essas empresas privadas americanas, cara, elas cobram até mais imposto do que deveria. Então, tipo assim, às vezes eu já fui taxado em mais de 100% em cima de um produto. Então, assim, eu não consigo responder com certeza com relação a essa taxação, tá? Mas os Correios, normalmente, eles taxam bem menos, tá? Em cima desses produtos. E também, pra caso você queira, ele também tá sendo vendido aqui no Brasil por volta aí dos seus 2.900 reais. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. Eu acho que é isso. Eu fui por aqui. Valeu e falou!